Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre prazos processuais e eu trago essas informações para que você saiba se o seu processo está demorando muito, se é o momento de fazer algum tipo de movimentação, se você é advogado ou não, e para que você não perca os seus prazos. Então esse vídeo serve aí para todo mundo que segue o canal. Mas antes do conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos e para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência Social, com os processos judiciais, enfim, tudo que envolve a INSS. Eu lembro vocês dos meus cursos, aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar as nossas outras redes sociais, a nossa forma de contato. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então, pessoal, não se assustem, sou eu mesma sem franja dessa vez. Vou deixar minha franja crescer, cansei desse visual. Mas vim falar pra vocês sobre prazo processual. E o que acontece em relação aos prazos, porque é importante você entender como que funciona, porque para tudo tem prazo, você não pode perder o prazo e muitas vezes precisa esperar o prazo. Enfim, prazo muitas vezes enrola o processo, mas muitas vezes é uma estratégia, então você precisa entender certinho como que funciona. Para tudo na vida jurídica precisa de um prazo. Você tem prazo para fazer um pedido de revisão, tem prazo para fazer um pedido administrativo, tem prazo prescricional, tem prazo decadencial, tem prazo para tudo. Então esses prazos muitas vezes são bons, muitas vezes são ruins. E por isso que a gente precisa entender certinho como que funciona. A partir do momento que você faz um requerimento administrativo ali na autarquia, no próprio INSS, o INSS não tem um prazo formal para que responda o seu pedido. Mas quando a demora é muito excessiva, aí sim a gente começa a aplicar alguns prazos. O STF fez um acordo ali com o INSS para que os processos andassem em 90 dias e não anda, você tem que fazer mandado de segurança, enfim. Recurso, revisão, não pode demorar muito ali na esfera administrativa, mas não existe um prazo específico. Por exemplo, é de 15 dias o prazo. Se o INSS não fez isso no prazo de 15 dias, significa que ele aceitou, significa que negou. Não existe esse prazo de forma formalizada com a mesma situação que acontece na justiça. Por exemplo, se o INSS não responder um requerimento, uma petição, fazer um recurso no prazo correto. Dessa forma, na esfera administrativa, não existe prazo formal, mas existe um prazo razoável aí para que as coisas funcionem. Não é certo você esperar uma revisão durante 3 anos. Apareceu cliente aqui no escritório que estava esperando a revisão há 8 anos. E aí você precisa movimentar esse processo de alguma forma. E nesse caso a gente fez o ato correto e o processo andou em 1 semana. Dessa forma não pode esperar muito tempo. Mas também não é de 5, 6 dias o prazo, porque realmente o INSS está abarrotado de processo. E aí, quando a gente vai para a esfera judicial, já é diferente, porque na justiça existe prazo específico para tudo. Então, por exemplo, você entrou com uma ação contra o INSS pedindo qualquer tipo de benefício. Vamos usar, por exemplo, uma aposentadoria por idade. E aí fez a petição inicial. Geralmente falo de petição inicial, pode ser um mandado de segurança, pode ser um outro tipo de ação, mas geralmente existe ali uma petição inicial que é o seu requerimento. E a partir do momento que você faz um pedido na justiça, o juiz vai analisar se você cumpriu os requisitos para entrar com essa ação, se não tem uma ação com o mesmo sentido, se você já não pediu aquilo lá, se já não passou o prazo que você não pode mais pedir aquilo ali, se existe alguma nulidade, se o valor da causa está errado, se a sua qualificação ali não pode presumir que é você, se está faltando algum documento essencial. E aí, você, depois que a sua petição é aprovada, vamos dizer assim, o juiz precisa fazer um despacho, um ato ali dentro do processo aceitando a sua petição. Eu estou usando palavras genéricas, tá? Para vocês entenderem. Ele vai fazer primeiro ali um despacho, uma decisão, aceitando a sua petição, e a partir daí ele precisa citar o INSS, e a citação é um ato formal dentro do processo, que é a partir dali que começa a correr os juros, começa a correr o prazo para o INSS apresentar a contestação. Então, a contestação, o INSS tem prazo para apresentar esse documento. O prazo são em dias úteis. E aí vai depender se o seu processo tramita pelo JEF, se ele tramita pela vara federal, se ele tramita lá pela justiça estadual numa competência delegada. Depois esse prazo vai ter, muitas vezes, o prazo para você impugnar.
ou seja, apresentar a sua defesa sobre a defesa do INSS, então seria a impugnação. Muitas vezes no GF, que é o juizado especial, não abre prazo para impugnação. Temos que ter cuidado sobre isso, tá? Os prazos aí geralmente são de 10 ou 15 dias e o INSS tem prazo em dobro. Dessa forma, a gente precisa então, depois da petição inicial, depois da contestação, depois da impugnação, se tiver provas a produzir, vai ter audiência, vai ter perícia. E para marcar isso, não existe um prazo formal como existe em relação às petições dentro do processo. Depois que fizer essa parte, ou se não tiver, o juiz vai apresentar então uma sentença, que é uma decisão do juiz de primeiro grau falando se você tem direito ou não tem. Se ele decidiu que você tem direito, ok, bom para você, mas o INSS pode recorrer. Ou então, se ele diz que você não tem direito, aí é ruim você que precisa recorrer. Mas a gente tem vários tipos de recurso. Um dos recursos é o embargo de declaração, em que o prazo é de 5 dias para que você possa recorrer. Ele é um recurso também, mas é para mostrar ali uma obscuridade, uma omissão, uma contradição na decisão e o juiz precisa arrumar isso antes da decisão subir para o Tribunal Superior. Então é o próprio juiz que analisa e o prazo é de 5 dias. Acaso não tenha, então, embargos, você tem que fazer um outro recurso. Pode ser um recurso inominado, pode ser uma apelação, vai depender de onde o seu processo está tramitando. E para isso também tem prazo. Esse prazo, então, é fixo para você e para o INSS teria, então, um prazo para fazer o recurso. Não fez o recurso no prazo, aí você não pode mais recorrer, o INSS não pode mais recorrer depois que passa esse prazo. O INSS, regra geral, tem prazo em dobro, tá bom? E o juiz, ele fixa esse prazo na decisão. Então, se for o seu caso, você teria que fazer um recurso, vai subir para o Tribunal Superior e lá no Tribunal Superior não tem um prazo exato para que seja proferida a decisão. Mas depois que tem a decisão, pode ter embargo de novo, pode ter um novo recurso e aí vai depender do tipo de recurso. Se o recurso vai para a TNU, se o recurso vai para o STJ, se vai para o STF. Então, o que precisa ficar claro para vocês que eu quis trazer no vídeo de hoje? Primeiro, precisa ter uma decisão ali do juiz, dos desembargadores, né, da turma recursal e aí do Tribunal Superior, e aí tem um prazo específico para o próximo ato, que seria um recurso, embargos, uma manifestação e todo ato que abre vista para as partes, tanto para você quanto para a INSS, tem um prazo específico para ser cumprido. Às vezes é 24 horas, às vezes é 48 horas, mas a regra geral é 5 dias para os embargos, 10 ou 15 dias para alguns tipos de decisão e o INSS tem prazo em dobro. Só que os atos do juiz dentro do processo também não existe um prazo específico. Por exemplo, depois que você entra com a ação, quanto tempo que esse processo vai andar? Vai depender da secretaria. Às vezes, uma cidade maior, temos várias federais, mas todas com muitos processos. E às vezes, uma cidade mais do interior teria ali uma vara federal, mas com menos processos. Então, vai depender ali do andamento da secretaria. Muitas vezes, seu processo está parado há mais de 90 dias, mais de 6 meses, e isso talvez não seria o ideal. Você pode talvez despachar com a secretaria para questionar o porquê está demorando, ou então tentar antecipar alguns atos para que não precise ficar tendo movimentação pelo juiz ali para pedir documentos extras. O ideal é que você já apresente tudo na petição inicial. Agora, quando esse movimento processual que não tem prazo está demorando absurdamente, é necessário então despachar ou muitas vezes ingressar com mandado de segurança pela demora do andamento, que a secretaria está agindo de forma incorreta, ou então alguma manifestação na corregedoria, enfim, temos várias formas de fazer o processo andar. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Muitas pessoas entram em contato com o escritório perguntando, olha, meu processo está demorando muito, você pode dar uma olhadinha, não sei, não tenho mais contato com o advogado, o que eu posso fazer, está demorando muito. O demorar muito vai depender muito da sua expectativa, né? O processo ele não vai andar totalmente, fazer audiência, perícia, tudo em 90 dias, não vai, é muito difícil. Pelo menos uns 6 meses aí vai. Agora, fora isso, vai depender muito da secretaria, do andamento, do tipo de ação, dos tipos de prazo, em que fase processual que tá, se está no recurso, se está no começo, se tem audiência para marcar, se tem perícia. Então, tudo isso faz com que o seu processo ande mais rápido ou ande mais lentamente. Cada processo exige movimentações processuais específicas.
Alguns começam ali petição, contestação, sentença e acabou. Outros precisam ter petição inicial, contestação, impugnação, depois perícia, depois manifestação sobre a perícia, depois impugnação sobre os quesitos, ou às vezes tem que fazer uma perícia nova porque aquele perito era impedido, ou então precisa ter perícia, depois audiência para ouvir testemunhas, e aí faz com que o seu processo ande de forma mais lenta, tá bom? Dessa forma, os prazos processuais são iguais para todo mundo, vai depender do rito processual. O INSS tem prazo em dobro em alguns momentos e, fora isso, depende totalmente do tipo de ação e dos atos processuais que precisam ser feitos no seu processo, tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais como é que funciona o processo e vejo vocês sexta-feira com um vídeo novo. Até mais!